Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós vamos dando continuidade aí às nossas aulas. A aula passada a gente falou sobre projeções, né? A gente aprendeu a fazer lá a vista superior, a vista frontal, a vista lateral. Estamos conseguindo imaginar o que está em 3D passar para o 2D, o que está em 2D passar para 3D, né? Vemos aí o emprego das linhas grossas, emprego da linha média, linha pontilhada, quando que a gente usa uma, quando que a gente usa outra. E agora nós vamos falar sobre cotagem de desenho, né? Então, cotagem seria o quê? Seria colocar as medidas, né? As dimensões das peças nas respectivas vistas, tá? Então, a representação gráfica do desenho, da característica do elemento através de linhas, símbolos, notas e valores numéricos, uma unidade de medida. Então, a gente vai o desenho por si só ele não é suficiente para eu poder interpretar o projeto ou executar ele. Eu preciso ter as medidas, né? Ou algumas simbologias aí que expressam os detalhes do desenho. Então, essa expressão, né, que a gente coloca das medidas aí, ela é conhecida como cotagem. E aí, então, existem alguns elementos básicos para eu fazer a cotagem. Então, a gente tem a linha auxiliar, nós vamos ver o que é a linha auxiliar. Nós temos a cota, que é o número propriamente dito, a linha de cota e o limite da linha de cota, tá? Então, a cotagem ela vai ter esses quatro elementos aí. Linha auxiliar, ela vai demarcar onde começa, onde termina a medida. Cota, que é o número, né? O valor numérico da medida. A linha de cota, que vai ser, ela vai se estender no mesmo comprimento da medida e o limite da linha de cota, que é um símbolo, né, que mostra que ali começou ou terminou a medida da cota. Então, ó, aqui a gente consegue identificar, ó, a gente tem aqui a linha auxiliar, ó, ela vai delimitar a linha auxiliar onde que começa e onde que termina, né, a cota, de qual ponto a qual ponto que eu estou trabalhando. Notem que a linha auxiliar ela não chega a tocar o desenho, tá? Ela fica logo após o término da linha aqui que a gente inicia a linha auxiliar. Depois da linha auxiliar aqui, a gente tem, por exemplo, a linha de cota, ó, que é uma linha que ela cruza a linha auxiliar. Depois a gente tem o limite de cota, que é um símbolo, nesse caso que é uma seta fechada, que indica o início e o término da cota que eu estou representando. E por fim a cota, que é um valor numérico, tá? É um número que eu tenho aqui. Então é isso, ó, linha auxiliar, ela passa aqui da linha de cota, tá vendo que ela fica como se fosse uma orelhinha, né? Ela começa depois do final do desenho e ela vai aqui, ela ultrapassa a linha de cota, a linha auxiliar. E eu tenho o limite de cota que ele vai estar desenhado nas linhas auxiliares aí, e a cota propriamente dita, que é o valor numérico. Tem algumas regras, então, sabendo disso, tem algumas regras aí para a gente executar a cotagem. Então, as linhas dos elementos de cotagem devem ser estreitas e contínuas, tá? Então, não tem linha pontilhada, é uma linha contínua, tá? E essa linha ela tem que ser estreita, tem que ser uma linha mais fina do que as linhas de desenho. Tá? Se você usou uma linha fina, a linha de cota ela tem que ser mais fina ainda, tá? Por que isso? Para eu não confundir a cota como parte do desenho. Então tem que ser uma linha bem discreta. A linha auxiliar não deve ser prolongada ligeiramente além da linha de cota. Um pequeno espaço deve ser deixado entre ela e o ponto cotado. Então, seria a linha auxiliar que a gente viu aqui. Ó. Então, o que está dizendo nessa regra? Ó, eu não posso começar colado com o desenho, eu tenho que deixar um espacinho nem que seja pequeno, e ela tem que ultrapassar a linha de cota, tem que ter essa orelhinha aqui, ó, tá? Tem que ter uma quantidade
além aqui. Então, ó, ela não começa lá e ela estica um pouco aqui. E as linhas, ó, elas são mais estreitas, tá? Do que a linha do desenho. As linhas auxiliares devem ser perpendiculares ao desenho, porém, se for necessário, ela pode ser desenhada obliquamente a 60 graus. Deve-se evitar sempre que possível cruzar as linhas do elemento de cotagem com outras linhas. Então, por exemplo, ela deve ser paralela. Ó. Aqui não dá para ver bem, mas tem um espacinho aí de recuo aqui da linha auxiliar. Então, por exemplo, ó, essa cota aqui, ela está paralela ao comprimento que eu estou cotando. Em alguns casos, quando eu não consigo colocar essa linha, aí eu trabalho esses 60 graus aqui onde eu estou passando o mouse, tá? Mas, em geral, a gente vai trabalhar com esse tipo de cota, paralelo ao elemento. Os limites da linha de cópias devem ser feitas de uma das três formas abaixo. Então, você vai optar por um modelo de limite de cota, que é um símbolo, e aí você vai adotar ele. Pode ser uma setinha aberta, uma setinha fechada ou um risco oblíquo, aqui um risco a 45 graus mais ou menos, tá? Então, você adota um deles e pode seguir. Outro limite de código que você quiser usar pode ser uma bolinha. Você faz uma bolinha fechada ou uma bolinha aberta, tá? Mas em geral, os mais comuns de se utilizar são esses três aqui: seta aberta, seta fechada e essa linha oblíqua aí. Tanto a linha de cota quanto os seus limites devem apresentar preferencialmente a parte interna. Porém, quando o espaço interno for pequeno, pode-se fazer a representação na parte externa da cota. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Nesse 1,5, o que é a cota? É um númerozinho. Geralmente o númerozinho ele tem que ir na parte interna, tá? Ele tem que ir aqui dentro, ok? Então vou usar ele lá dentro. Porém, nesse caso, tá vendo esse 1,5 ele não cabe escrito aqui dentro. Aí eu escrevo ele do lado de fora. Caso não caiba, eu escrevo o valor do lado de fora. Geralmente ele vai no meio, né? No meio da linha de cota, centralizado aí. O número ele deve ser apresentado acima da linha de cota ou interrompendo. Caso seja utilizado este último, as cotas serão representadas sempre na horizontal. Tá? Então, tem dois tipos de representar a cota. Pode ser dessa forma aqui, ó, sob a linha de cota, tá? Então, está sempre em cima da linha de cota. Quando está em cima da linha de cota, se eu tenho a cota no horizontal, eu deito a escrita, ó. Então, ó, por exemplo, aqui é 28, que é 12. Aí eu cotei de lado, ó, eu tombei o desenho, tá vendo? O 6 ele ficou de lado, quando eu uso esse tipo de cota. Ou eu posso usar a cota interrompendo, ó. Então, ela interrompe aqui no meio da linha de cota, tá vendo? No meio da linha de cota eu coloco o número, não sobre, mas no meio. Quando eu faço isso, aí a minha cota aqui, minha cota nessa parte vertical, fica em pé também. A escrita fica em pé, né? Eu não tombo, não deito a escrita. Então, compara essa cota aqui, tá vendo? Depois a gente vai ver o que significa esse símbolo. Mas ó, o 30 ele está interrompendo, está escrito em pé. Nesse outro modelo de cota, o 6 ele está deitado, né? Então, quando eu interrompo, ele fica em pé. E aí, quando eu não interrompo, eu deito a escrita, por assim dizer. E aí nós temos os tipos de cotagem, tá? A gente tem a cota em cadeia e a cota em paralelo, tá? A cota em cadeia, como que ela funciona? Ela vai estar cotando aí as medidas individuais, ó, 160, 70, 200, cada intervalo que eu tenho interesse, eu vou cotando ele, tá? Aqui é 100, aqui é 150. E aí, em paralelo, ela pega trechos maiores, partindo do início, ó, 150, do início até lá 420, daqui até o final 640, tá? Então, tem algumas
aí você pode adotar qual que você utiliza. Então, por exemplo, qual que é o problema? Em cadeia eu preciso somar os números para saber a distância total. Em paralelo eu não preciso. Só que se eu quiser saber uma distância, por exemplo, aqui no meio, eu vou ter que fazer uma subtração. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a distância daqui até aqui, né? Eu vou ter que somar lá os 160 com os 70. Então quer dizer o quê? Que daqui até aqui vai ter 230, tá? E aqui, por exemplo, se eu quiser saber essa medida aqui, eu tenho que subtrair o 420 dos 150, vai dar 270, né? 420 menos 150, então aqui vale 270. Então, aqui em cadeia, se eu quiser saber medidas maiores, eu tenho que ir somando. Se eu quiser saber o intervalo de medida em paralelo, eu vou ter que subtrair, tá? Então, essa é a diferença. O ideal é adotar uma delas, né? E trabalhar o tipo de cota. Outro detalhe, a cota ela não tem unidade, tá? Então, ela não vem com o número acompanhado do lado aqui, ó. Ela não vem falando se é em centímetros, se é em metros, se é em milímetros, tá? Em desenho mecânico, geralmente ela vem em milímetro. Em desenho arquitetônico, ela vai vir em metros ou em centímetros, ok? Esses desenhos que a gente está fazendo aí, a gente está cotando como se fossem em milímetros. Então, você usa aí, você usou 3, 4, 5, vocês vão cotar 30, 50, 40, tá? Ok? Vou fazer uns exemplos de cotagem aqui para vocês entenderem como que a gente cota aí nas nossas vistas, tá? Quando eu vou cotar nas vistas, o que, que é interessante fazer? O interessante é não repetir a mesma cota nas vistas. Então, por exemplo, se eu tenho uma cota na vista frontal, não precisa eu repetir a mesma cota na vista superior e não precisa eu repetir a mesma cota na vista lateral, tá? Então, o ideal é o que? É distribuir as cotas nas três vistas, de modo que não falte nada, né? Não vai faltar medida para eu entender o desenho, porém não vai ter excesso. Por exemplo, o que é um exemplo que não seria interessante, aí, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui, ó, nessa vista eu cotei 3, 3, 3, ok? Aqui, aí na vista superior, eu faço a mesma coisa, ó. Vou cotar aqui, aqui e aqui, ok? Então, ó, lá é 3, 3, eu estou repetindo 3, 3, 3 aqui, então começa a ficar uma coisa repetitiva. Outra, por exemplo, aqui, ó, vou cotar essa altura aqui, ó. Isso aqui também não é legal, atravessar a linha de cota o desenho, porque eu posso começar a confundir, tá? A linha de cota com o desenho. Então, se eu puder evitar essa cota interna, eu evito, mas vamos imaginar que eu cotei aí. E aí vou cotar aqui de novo, ó, tá? Então, estou repetindo a mesma medida que está aqui, a medida que está lá. Então, procuro cotar a quantidade menor, né? Para evitar repetições, né? E aí, ó, relembrando aí, ó, a gente começa a cotar, deixa um espaço, né, do desenho para começar a puxar a linha auxiliar ultrapassa um pouquinho a linha de cota, a cota ela vai no centro, né, da linha de cota e aí eu uso um limite de cota, ok? Essa distância que eu coloco aqui, isso pode ficar a cargo de vocês, tá? Não precisa ter uma distância específica. O ideal é o quê? Que você padronize. Então, sempre usa a mesma distância a partir daqui até a linha de cota, ok? E aí procura fazer uma cota distribuída nas três vistas e procura não repetir. Então, por exemplo, vamos fazer essa cotação aqui, essa cota aqui. Aqui, ó, por exemplo, na vista frontal, posso pegar duas medidas principais, ó, 5 e 9, ok? Só lembrando, ó, para vocês aqui, nesse desenho, por exemplo, vocês vão cotar em milímetros, aqui está em centímetros, vocês vão cotar 50 e aqui você vai cotar como 90, ok?
É porque eu não configurei a cota aqui para milímetros, tá? Mas aí você considera aqui 50 lá 90. Aí beleza, eu vou para a vista superior. Agora sim, ó, é interessante eu cotar cada espaço. Ó. Olha, agora eu sei que aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3. Eu sei que nesse intervalo vai valer 3 e nesse vai valer 3 também. Aqui também 3. Somando elas vai ser 9, ok? Posso cotar o quê? A largura aqui também, certo? Então, a largura aqui é 3, ok? E aí, o que eu falta cotar aqui, ó? Vai faltar cotar essa altura aqui e essa aqui. Então, coto essa altura aqui e coto essa altura aqui. Então, é 3 e 2. Mas qual que é a largura? A largura é essa mesma que está aqui, tá? Posso pôr essa largura? Pode pôr, né? Eu vou estar repetindo uma cota aqui, mas não está poluído, né? O desenho não ficou poluído. Então, eu tenho distribuídas aí nas 3 vistas as cotas e não faltou nenhuma medida. Então, com essas medidas eu consigo tranquilamente reproduzir o desenho, tá? Aqui nos exercícios eu coloquei várias cotas, né? Mas eu tinha colocado exagero de cotas aí, por quê? Para a gente entender bem, né? A gente está começando a desenhar para entender o que era cada medida exatamente. Mas aí na cotagem final aqui, ó, a gente não precisa usar todo aquele número de cotas que a gente tinha, tá? Ok? Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, colocar uma cota adicional aqui atrás somando, né? Não tem problema. Você pode jogar mais uma cota, ó. 2, 3 e aí a soma delas vale 5, tá? Não tem problema, aí eliminei aquela cota lá. Ou coloco mais uma cota de soma aqui, ó. Além das 3, ó, que fechou o 9. 5, 9 aqui ficou sem cota nenhuma. Só que nota como ficou meio poluído, né? Então, por sugestão, ficaria mais bem cotado dessa forma, 9, 5 aqui, e aí as outras cotas distribuídas. Essa aqui poderia pôr ou não, tá? Então, basicamente são essas as regras de cotagem, tá? Não tem muito detalhe aí. Então, só lembrando, as cotas de vocês vão estar em milímetros. Então, se é 3 centímetros, você vai colocar 30. Se é 5, você vai pôr 50. Se é 2, você vai colocar 20, tá? Então, coloquem as cotas aí que precisam ser colocadas, né, nos desenhos que a gente já fez, dessa da lista de projeções 1, né, que vocês estavam fazendo. Vocês podem continuar fazendo, né, quem não terminou, e ir cotando. E aí vocês vão anexando na atividade aí à medida que forem fazendo. Ok? Lembrando que essa atividade ela vai valer ponto aí para o semestre, para o segundo bimestre, tá? Então, vocês vão ter que desenhar as projeções aí corretas da lista 1, cotar elas, tá? E botar a folha lá com as margens, com um carimbinho, né? Tudo certinho lá o trabalho de vocês. Ok? Dúvidas eu vou estar à disposição aqui para esclarecer.